Bem-vinda e bem-vindo ao Camarote 21. Os museus são grandes instrumentos para a criação de conhecimento. Uma das questões que os museus etnológicos enfrentam hoje é a necessidade de compreender a forma como o nosso passado está inserido na história colonial. A maneira como apresentamos os objetos em museus diz muito sobre a maneira como compreendemos a nós mesmos, outras pessoas, o passado, o presente e as nossas esperanças para o futuro. O programa de hoje é um especial sobre o mais novo e controverso centro cultural da Alemanha, o Fórum Humboldt. Ele fica no mesmo lugar da antiga residência oficial dos reis da Prússia, o Palácio da cidade de Berlim. O edifício gera uma onda de debates há anos. Afinal, o que representa a reconstrução da residência de um governante imperial? O conceito de uso do Fórum Humboldt também é polêmico, já que por trás da fachada barroca deve se instalar um museu etnológico, que tem em sua coleção diversas peças importantes ligadas ao colonialismo. Jonathan Fine dirige o Museu Etnológico desde 2020. Como o Fórum Humboldt lida com esse passado sombrio e ainda tão presente? Acompanhamos Jonathan Fine e o cenógrafo da exposição, Tim Ventimiglia, pelas salas de exposição quase concluídas, mas em sua maioria ainda vazias. De uma perspectiva atual, essas coleções são hoje muito problemáticas. Vou citar um colega que disse: nos dias de hoje, provavelmente nunca teríamos construído museus como esse, provavelmente nunca teríamos coleções como essas. Mas essas peças estão aqui, elas existem, e temos que decidir o que fazer com elas. O Centro de Museus do bairro de Dahlem, em Berlim, foi a casa do Museu Etnológico da cidade por quase 50 anos. Em 2016, começaram as preparações da mudança para o Fórum Humboldt. Na época, Jonathan Fine era curador do setor África Ocidental, Camarões, Gabão e Namíbia, além de coordenador de pesquisa sobre a origem dos objetos do museu. O mundo ao nosso redor é o produto de 500 anos de colonização europeia. Com a decisão de expor no Fórum Humboldt as coleções do mundo, tanto da Ásia, da África ou da Oceania, se tornou ainda mais urgente discutir o significado dessa história. E acho que o Fórum Humboldt, com a proeminência arquitetônica que ele tem na capital alemã, por estar na Ilha dos Museus, bem no centro da cidade, oferece uma oportunidade única para questionar esse período difícil não apenas da história alemã, mas também da história mundial. Um dos capítulos sombrios desta história foi a dominação colonial alemã na atual Namíbia. Para promover uma discussão mais aberta sobre como lidar com objetos deste período, Jonathan iniciou um projeto de pesquisa com instituições do país africano. Grande parte do acervo carrega um passado de violência colonial e genocídio. O projeto quer evidenciar a história e buscar novos caminhos. O resultado da pesquisa será apresentado em uma exposição no Fórum Humboldt. Iniciamos um trabalho em cooperação com a Associação de Museus da Namíbia e o Museu Nacional da Namíbia e pedimos que eles escolhessem os parceiros. Eles enviaram um grupo fantástico de especialistas em cultura e arte. A equipe trabalhou conosco em Berlim por quase um ano, nos ajudando a entender as peças. Sou designer de moda e técnica em vestuário. Como estudei na Alemanha, a equipe decidiu que eu seria uma das enviadas a Berlim. A história da moda gira em torno do barroco, do rococó e de toda a linha do tempo europeia. Mas não há nada sobre a África. É hora de começarmos a escrever a nossa própria história. E esses objetos podem nos ajudar. Observe esse detalhe.
É lindo. O que são essas projeções na parte de cima? É como uma coroa. Este aqui são os chifres. Deveriam ser enrolados para representar chifres de vaca. Nós vimos apenas um que foi enrolado, a maioria parece estar desenrolada. Gostamos de pensar nos museus como lugares onde os objetos são bem armazenados, mas este é o exemplo de um objeto que foi guardado de uma forma que o deformou com o tempo. Eu descobri, por exemplo, que este é um ecori que as mulheres Herero usavam para cobrir a cabeça. Para o povo Herero é muito importante que a cabeça das mulheres esteja sempre coberta. A pequena coroa simboliza o orgulho feminino. Quando ela está usando esse adereço, não pode simplesmente tirá-lo em público como se tirasse um chapéu. E aí surge a pergunta: como esse objeto foi adquirido? Nenhuma mulher Herero tiraria seu ecori e daria a alguém. Não há como subestimar o quão pouco as pessoas sabiam sobre esses objetos que foram trazidos ao museu. Acho que é da Mara. E seria pendurado no pescoço, certo? Não, fica no chapéu. Ah, ok. Ah, tá, não pendura mesmo? Não. No casco da tartaruga são armazenados ervas e um pó utilizado pelas mulheres para se limparem. E há muitos desses objetos aqui. Algo com o qual tem uma certa conexão é essa boneca. Se você observar de perto, tem pontos feitos à mão, muito desiguais, que me diz que foi feito por uma criança. A dama da casa, ela é tão bonita. Aqui dá para ver que ela usa um saiote. Quando eu era criança, minha avó costumava contar que as mulheres Herero usavam mais de um saiote por medo de serem estupradas. E a gente vê a mesma coisa na boneca. Fico emocionada toda vez que olho para ela. E pensar que a tiraram de uma criança. Trouxeram para cá e nunca mostraram ao mundo o que as crianças na Namíbia confeccionavam. Simplesmente a colocaram numa caixa em um museu, pegando poeira. O colonialismo é marcado por diversos níveis de violência que podem ser vistos nos objetos. E acho que esses objetos contam as próprias histórias, tanto na Namíbia quanto na Alemanha. Não podemos simplesmente dizer: esses objetos foram tirados da Namíbia, vamos levá-los de volta. E se voltarem à Namíbia, é importante saber para onde e para quem. Esses objetos, obviamente, conectaram a Namíbia e a Alemanha, e não basta apenas devolvê-los. A Namíbia e a Alemanha precisam manter este vínculo por meio desses objetos. Meu desejo é que todos esses objetos voltem para casa. A próxima fase desse processo é levar os objetos de volta à Namíbia para ampliar a discussão. E se quiserem que eles fiquem lá de forma permanente, espero que, deste debate, surja uma petição de restituição fundamentada. Aqui vai ter uma instalação de arte da designer de moda namibiana Cynthia Schming. É uma figura, uma mulher tentando sair da vitrine, tentando sair desta parte. Ela carrega um cobertor cheio de fotos em preto e branco sobre a história da Namíbia. E muitas dessas fotos são perturbadoras. Fotos de pessoas acorrentadas, sendo maltratadas, enforcadas. Mas trabalhamos muito para que apenas uma parte de toda essa violência fosse vista, porque imagens muito violentas podem às vezes atiçar o espectador e enfraquecer o impacto do que se quer mostrar. Mas o local da instalação ainda parece causar desconfiança em Cynthia. O Fórum Humboldt é algo que eu não entendo. Não entendo porque reconstruíram todo o edifício. Que mensagem estão tentando passar ao fazer isso?
É uma pergunta que tentaremos responder a seguir. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Camarote 21 especial sobre o Fórum Humboldt, na Alemanha. A fachada reconstruída do antigo palácio da cidade de Berlim carrega um simbolismo contraditório. Seria realmente este o lugar adequado para exposições sobre o colonialismo? Fomos à galeria Save Contemporary, na capital alemã, conversar com o fundador, Bonaventure Nitkuhn. As exposições dele abordam as consequências atuais do colonialismo e a problemática da exibição do patrimônio cultural estrangeiro nos museus europeus. Ele defende uma mudança de perspectiva. What knowledge is created about these people when Que tipo de conhecimento se produz sobre esses povos quando se expõe objetos deles nesses museus? to go back to the history of Temos que voltar um pouco na história dos museus etnográficos e ao surgimento do conceito de antropologia para poder entender o que deu errado. the notion of anthropology to be able to understand what went wrong. And I think that at the core of Eu all acho que no centro de tudo isso está a criação da categoria outros. Quando falamos de colonialismo ou da situação pós-colonial, não se trata dos outros, e sim de todos nós. of the post-colonial situation, it is not about the others, it's about us all. E como os museus podem fazer essa mudança de perspectiva acontecer de fato? Em 2017, Jonathan Fine foi curador da exposição Incomparável, no Museu Bode, em Berlim. A arte europeia e principalmente cristã foi colocada junto a obras africanas para questionar a mentalidade colonialista que ainda enxerga objetos de culto cristão como arte, mas a arte africana como objetos de culto. Será que o Fórum Humboldt pode fazer uma autocrítica deste tipo de percepção? Muitos curadores passaram décadas se ocupando dos temas justiça social, proveniência e trabalhando com comunidades de origem. Desde o início, queriam que esse fosse o tema da exposição. Esse é o pedestal onde poderemos colocar o trono do reino de Bamum, um objeto marcante. Levanta muitos questionamentos sobre a era colonial. O trono Manduieno, um presente de aniversário do rei Njoia dos Camarões ao imperador Guilherme II da Alemanha. Teria sido realmente um presente? Ou talvez algum tipo de pagamento? Sempre pensei que tivesse sido um presente para o imperador, não foi? Bem, sim, mas presentes são sempre complicados. Também sabemos que o rei Njoia não queria desistir do trono. O que se passava na cabeça dele? Que cálculos ele teve que fazer? Perderia prestígio ou poder se não desse algo importante ao imperador? Como lidar hoje com este suposto presente? Em 2017, Jonathan Fine fez uma viagem aos Camarões para seguir as pistas do trono Manduieno. O que se pensa aqui sobre a história colonial do país? Se o trono não tivesse sido levado a Berlim, pertenceria hoje a este homem, o sultão de Bamum, neto do rei Njoia, que ocupava o trono na época do colonialismo alemão. O sistema colonial alemão nos Camarões foi violento e caracterizado pela malandragem, manipulação e pelo uso de força militar e política. Mas como o rei Njoia ofereceu uma aliança aos alemães, a situação no reino de Bamum era mais pacífica em comparação ao resto do território.
O rei Gioia foi um dos atores políticos mais habilidosos que tive a oportunidade de estudar. Ele buscou de forma incansável preservar a própria autonomia dentro da situação política difícil que se apresentava durante a era colonial. O secretário de Estado para Assuntos Culturais de Bamun e chefe da administração do palácio é um colaborador próximo do sultão. A ausência do Manduieno na sala do trono é um assunto delicado. Não passa um dia em que não falamos sobre este trono. Os turistas que vêm aqui sempre perguntam: o que o trono dos reis de Bamun está fazendo em Berlim? Qu'est-ce que le trône du roi Bamun fait à Berlin? Alguns dizem, esses alemães roubaram o trono. Ils ont volé le trône. Outros acham que não foi um presente, ou que foi um presente forçado. Un cadeau ou un cadeau forcé. E o que você responde? Bom, não existe uma resposta oficial. Pela resposta diplomática, se percebe o quanto a questão ainda é sensível. Na cidade de Phumban é possível ver como os objetos históricos refletem tradições sociais, artísticas e religiosas do local de origem de uma forma que os museus ocidentais dificilmente conseguiriam reproduzir. Uau! Uso a minha casa como ateliê. Oui, vraiment. Nossa, ele é grande. Ça, c'est très Sim, muito grande. É fantástico. C'est superbe. Je prends comme ça. Ndamama bordou o último trono real e trabalha como restaurador no Museu do Palácio. C'est là. Vous voyez. Comme ça. Os funcionários se preparam para se mudar para o novo Museu Real. A arquitetura do local é caracterizada pelos animais do brasão de Bamun, uma cobra de 2 cabeças que envolve uma grande aranha. Aqui em Phumban também há questionamento sobre como expor a história colonial no Museu Real. Cette salle uniquement qui est réservée au roi. Esta sala é inteiramente dedicada ao rei Gioia. O reinado dele era frequentemente comparado ao de Luís XIV. Na época dele, houve uma explosão cultural, um apogeu de criatividade e uma síntese entre o mundo ocidental e o de Bamun. C'est toujours le directeur, c'est de synthèse entre le monde occidental et le monde Bamoun. Esse é o motivo pelo qual a nossa cultura considera o rei Gioia um gênio. Quais são as suas expectativas sobre a relação entre a Alemanha e o Reino de Bamun hoje e no futuro? Merci de me poser cette question. Obrigado por me fazer esta pergunta. Nous pensons que tout à l'heure j'ai parlé. Nós consideramos que naquela época o Reino de Bamun tinha um casamento de conveniência com os alemães. Allemand à l'époque. Mais maintenant, que voulez-vous? Mas como podemos chamar o relacionamento hoje? Divórcio? Hein? Alors, nous ne souhaitons pas. Esperamos que não. Nous souhaitons vraiment Sinceramente, esperamos que haja um renascimento dessas relações por meio de uma colaboração cultural maior. culturelle. Os alemães vão compreender o benefício mútuo em nos ajudar a preservar a nossa herança cultural. Dans la O solitude trono que está em Berlim é um mensageiro da nossa riqueza cultural. à Berlin, il est l'ambassadeur de notre riche culture.
Uma das coisas que tirei das conversas em Phumban foi o desejo de que a Alemanha cumpra sua promessa histórica de amizade. E acho que uma das coisas que podemos fazer é deixar essa expectativa mais clara para o público alemão e para os políticos alemães. Seria hora de mais empenho para promover este intercâmbio cultural. Desde a visita em Phumban já se passaram alguns anos. Bonaventure, que cresceu a 100 quilômetros de Phumban, conhece a história do trono desde pequeno. O embaixador cultural da Alemanha nos Estados Unidos não pertence aos Estados Unidos e sim à Alemanha, certo? Usando essa analogia, o trono deveria pertencer ao povo de Phumban, certo? Sou totalmente a favor de embaixadores culturais. Da mesma forma, a Alemanha poderia enviar um objeto muito importante de sua história para os Camarões, como se fosse um embaixador cultural. E devemos colocá-lo no Museu de Phumban. Mas até que façamos isso, é uma rua de mão única. Se quisermos compartilhar o patrimônio mundial, devemos compartilhar o de todos, e não apenas de alguns povos. O futuro do trono, para mim, é uma questão em aberto. Assim como com outros objetos do Fórum Humboldt, agora temos mais informações, estamos investigando, e à medida que descobrimos mais sobre essas peças, podemos querer tomar decisões diferentes sobre o futuro delas. Deveríamos voltar para o local de origem? Permanecer na Alemanha? Essa é uma decisão que eu acho que só pode ser tomada em diálogo com os nossos colegas nos Camarões. Talvez elas devessem voltar, mas mesmo que isso aconteça, sinto que essa história que você está contando também precisa ser contada aqui. Devolver um objeto não faz a história desaparecer. Na preparação da mudança para o fórum, Jonathan e os restauradores também inspecionaram outra parte polêmica da coleção: os bronzes de Benin. Os objetos do antigo reino de Benin vieram de um palácio saqueado pelas tropas britânicas durante uma operação colonial em 1897 no território onde hoje é a Nigéria. Os itens saqueados foram vendidos no mercado de arte europeu. As peças se tornaram um tipo de teste para ver se o Fórum Humboldt realmente está disposto a abrir a discussão e usar um intercâmbio cultural em pé de igualdade. Durante décadas, a Nigéria solicitou repetidamente que os bronzes de Benin fossem devolvidos. Uma conversa que surtiu efeito este ano. Em abril de 2021, a Alemanha anunciou que vai começar a devolver os bronzes em 2022. Como funciona o processo de restituição e por que os museus acham tão difícil lidar com isso? O procedimento de devolução costuma ser o seguinte: o primeiro e mais importante passo é fazermos recomendações e sugestões do que queremos devolver. O Conselho de Curadores da Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano deve, obviamente, decidir sobre isso. Não é uma decisão do presidente da fundação ou do diretor do museu. Realmente tem que ser decidido pelos comitês. É claro que a questão do destinatário também é sempre importante. Ao devolver, é preciso esclarecer quem é o destinatário legal, se é o Estado, o respectivo Museu Nacional, uma comunidade local. E esse é um ponto bem complicado. Mas uma coisa é clara: vamos devolver os bronzes de Benin. Parte das posses de Benin deve ser restituída, e outra parte deve ficar no Fórum Humboldt. Qual é a melhor forma de expor esses objetos? Aqui fica o programa multimídia, onde será apresentado um filme em diversas telas, certo? Todas as vozes da Europa e da África irão falar sobre a proveniência dos bronzes de Benin. A ideia é fazer as pessoas falarem abertamente partindo de perguntas muito simples. O que são os bronzes de Benin? O que eles significam para você? O que deve acontecer com eles no futuro? Realmente ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto.
Este conceito de apresentar a discussão sobre a proveniência dos objetos e o trabalho do grupo de diálogo já existia quando comecei há 10 anos. E esse tem sido realmente o tema central de toda esta sala da exposição, como você disse, há quase 10 anos. Qual deve ser o futuro desses objetos? Isso é algo que eu realmente valorizo neste processo. Instituições culturais cumprem funções sociais essenciais. Além da responsabilidade imensa, lidar com o passado colonial é também uma ótima oportunidade para os museus desempenharem um papel de liderança na promoção deste debate. Será que o Fórum Humboldt conseguirá vencer o desafio? Acho que seria um sucesso se levássemos a ideia de fórum ao pé da letra e pensássemos no Fórum Humboldt não como um lugar que vai nos dar respostas, mas que vai nos permitir questionar o passado, o presente e trazer mais vozes e diferentes perspectivas sobre essas questões e o que elas significam. Só assim podemos chegar a um entendimento e encontrar respostas para nós mesmos sobre o que 500 anos de colonização europeia significaram para o mundo. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Até semana que vem.